Vamos agora ao react da opinião do Josa Novales, que é um analista, jornalista brasileiro, que também traz informações sobre o mercado sul-americano e que comentou um pouco sobre essa situação do Bahia em 2024. Comentar com vocês esse vídeo sobre o Bahia, do técnico Rogério Ceni, né? O que é o Bahia nessa temporada, gente? O que pretende o Bahia? Por certo que o mínimo que o Bahia deve entregar para sua torcida é uma vaga a Libertadores de América, né? Neste momento, isso não tá muito certo, né? Pode conseguir? Pode, tem que lutar por essa vaga, né? E para tanto precisa ganhar aí os próximos jogos, né? Mas, sobretudo quando jogar em casa, né? Por favor, né? Agora, né? Não tá garantido. Porque o Bahia do Rogério Ceni é, sobretudo, uma equipe extremamente confusa. Apesar de sempre ser, em geral, uma escalação, a mesma escalação, né? Não muda muita coisa. Apesar disso, as coisas não funcionam. Até mesmo em virtude das coisas não funcionarem, o técnico deveria mudar, né? Eis o problema. Não muda. E a questão é, será que de fato ele sabe mudar? Ou ele está sentado no conforto, né, de um mesmo esquema tal que faça com que ele explique as mesmas coisas para os jogadores, né? Que ele faça as mesmas substituições, enfim, que os seus movimentos já sejam previamente conhecidos por ele sem que ele precise pensar muito, né? Enfim, são questões importantes aí que nós precisamos considerar. O fato é que o Bahia, de fato, é uma equipe muito decepcionante neste momento do futebol brasileiro, mas muito decepcionante. Depois de todos os investimentos, é muito decepcionante. O Grupo City também é responsável por isso? Sim, gente, também é. O Grupo City fez muitos investimentos, mas ele deixa de lado, né? Ele vai deixando de lado. Se o Bahia estivesse agora na zona de rebaixamento, o Ceni continuaria no comando, de boa, tal. É claro que é necessário manter os técnicos aqui no futebol brasileiro, né? Mas não pode ser de graça isso, gente. O técnico tem que ser mantido no cargo, mas tem que ter cobrança sobre o técnico, né? Tem que ter avaliação constante sobre o trabalho do técnico. Essas avaliações acontecem no Esporte Clube Bahia? Acontece, gente? Enfim, o que vocês acham disso aí? Eu, sinceramente, não vejo isso acontecer. Claramente que estou de longe, mas não é a minha percepção sobre os acontecimentos. De tal sorte que o Esquadrão, neste momento, no Campeonato Brasileiro, faltam 6 rodadas, 7 para o Bahia, né? Tá atrás do Fortaleza, gente. Tá atrás do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. E assim, não tá pouco ponto não, né? O Fortaleza tem 60 pontos. O Bahia tem 46. 14 pontos. 14 pontos de diferença. O Fortaleza, com o investimento que tem 14 pontos à frente do Bahia. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um vexame. Isso é um absurdo. Tá? E o mais absurdo, na minha opinião, é justamente plantar, né? Plantar a frustração dentro das emoções dos torcedores e das torcedoras do Esquadrão. Porque essas expectativas foram muito altas, em virtude dos investimentos nos jogadores. Mas o técnico não está ajudando. Claramente, que alguns jogadores também não estão ajudando. Agora, sabe qual é a questão? Que a gente olha pro Jean Lucas, né? Tá jogando nada, ok? O que pode ajudar o jogador neste caso? O que pode ajudar o atleta é também o fato do técnico retirá-lo da equipe. Porque quando o jogador está mal, ele percebe que está tudo muito bem, que ele nunca vai perder a posição dentro de campo, ele talvez também possa se acomodar no tipo de jogo que ele pratica. Tá tudo muito bem, se você titular mesmo, jogando bem ou não. Agora, se você coloca uma pressão sobre o jogador, pode ser diferente. Além disso, você, neste caso, está legitimando também outros atletas que estão ali no banco esperando por uma oportunidade. Porque também quando você... Entendam, isso é importante, gente. Quando você não tira um jogador que não está atuando bem, né? E os jogadores que estão no banco estão percebendo que aquele jogador não está atuando bem, mas ele é titular indiscutível, você frustra também esse reserva. Qual é o efeito imediato disso? Quando este reserva sai do banco para entrar na partida, né, ele não entra com a confiança de que, se ele fizer alguma diferença, ele vai virar titular. Você Perfeito. percebe? O efeito dominó drástico, terrível que isso ocorre por causa de uma visão, uma percepção sobre o futebol equivocada da parte do treinador. É isso. O jogador que está mal, ele não sai nunca. Aquele que entra, mesmo quando ele entra, ele também não consegue entrar bem, porque ele também não está muito disposto. Aí você fala assim, tá vendo? Por isso que ele merece ser reserva. Mas ele não tem nenhum incentivo para jogar bem de certa forma. Ele teria obrigação de fazê-lo. Mas ele sabe que nada vai mudar. Então você tem um jogador acomodado na posição de titular, você tem um jogador acomodado na posição de reserva. Isso está acontecendo muito com o Bahia, né? No jogo contra o Vasco, tivemos ali uma mudança em que alguns jogadores que entraram muito bem. Mas não vai ser sempre assim. O Lúcio, por exemplo, o Rodrigues, num certo momento, né, ele vai entrar, não vai fazer nada. Né, Por quê? Porque também vai ficar extremamente desanimado com o fato de que não tem esse carinho por parte do técnico, né? O técnico não legitima como ele precisa. Esse jogador já era para ser titular do Bahia há muito tempo. Concordo. Ele Boa. que ele jogava quando ele estava no Uruguai, quando ele jogou também, que ele jogou também nos mundiais da categoria sub-20 e tal, enfim, é um jogador muito diferenciado, tá? Agora, ele chega num ambiente em que ele é colocado ali como reserva, esquecido no banco de reservas, né? E aí ele tá olhando, vendo que tem jogador que não tá conseguindo entregar. Ele nunca sai do banco. Outro problema é o esquema. Nunca muda, gente. Nunca muda. E a partir do momento em que os adversários percebem como o Bahia joga, fica tudo mais fácil para esses adversários, né?
Os movimentos são os mesmos. Todos os movimentos dos jogadores são os mesmos. Eles também não funcionam tanto mais como funcionaram no começo, né? Porque os adversários entenderam quais são esses movimentos, porque eles são previsíveis. Porque são os mesmos movimentos o tempo inteiro. E é por isso que as coisas não mudam. Tá? E é por isso que esses movimentos dos jogadores já não entregam mais qualidade de jogo. Tá? Porque os adversários aprenderam a boicotar os movimentos praticados pelos jogadores do Bahia. Então tem que mudar a equipe do Bahia. Ok? Nós tivemos aí... Gente, o Bahia está em sétimo lugar. Olha, o risco de ficar fora da Libertadores de América. Seria uma catástrofe. O time do Nordeste, que quase não tem dinheiro, com todo respeito, mas perto do Bahia, do orçamento do Bahia, do investimento do Bahia, né? A gestão do Fortaleza é extremamente profissional, mas não dá para comparar o que foi investido no Bahia e no Fortaleza. Em termos financeiros, claro. Né? Em termos de ações de gestão, não dá nem para comparar. Né? O Fortaleza está acima do Bahia. Ok? Não dá para ter o Fortaleza ali, ainda brigando pelo título, tá? Pode não conseguir, você pode até dar risada e tal, mas lá o torcedor do Lion, por exemplo, ele não tá dando risada. O Botafogo tá numa competição aí importante aí, tem uma final. Depende se o Botafogo não ganhar os 2 próximos jogos aí, e o Palmeiras do jeito que tá sinalizando que não vai pra lugar nenhum, você pode até mesmo, porque não, chegar lá na frente. Agora, se for vice-campeão, já é absurdo de positivo. Ficar em terceiro lugar já é absurdo de positivo. O Fortaleza tá na frente do Flamengo, gente. O Fortaleza tá na frente do Flamengo, Internacional, São Paulo, Bahia e todos os outros, vários outros gigantes do futebol brasileiro. Tá? Então, não dá pra aceitar um negócio desse. Não dá. Ok? Não tem como. E aí, acho que o grande problema, veja, na partida anterior, né? Tivemos aí vamos a escalação, né? A escalação com esse quarteto aí, né? O Arias, né? O Xavier, o Canu e o Luciano, né? O Juba. Aí vem o quarteto, o Caio Alexandre, Everton Ribeiro, o Cauli e Jean Lucas. Não tá funcionando esse quarteto, gente. Vamos acordar pra vida, né? Vamos acordar pra vida. Eu acho que 2 jogadores desse quarteto aí precisam, evidentemente, né? Pagar um pouco a conta por isso. Eu acho que um deles é o Jean Lucas. Cauli, não é problema de colocar no banco. O outro, o Cauli. Né? Ou pelo menos tirar um deles, já pode mudar muito. Agora, qual é a questão aí? A questão é que se você mexer nesse quarteto, você pode mudar o esquema, né? Você pode manter o mesmo desenho, mas o funcionamento do esquema vai ser diferente, a depender do jogador que você colocar aí para jogar. Na partida anterior, né, ele colocou em campo, por exemplo, o Acevedo, né, que é uma opção. O Acevedo é muito bola, gente. É muito bom jogador. Marca muito, né? Marca muito, dá consistência, tal que o Caio Alexandre não dá como marcador, não consegue marcar como Acevedo. É um jogador que também tem qualidade na saída, tá? Não é aquele jogador que é só opção para marcação, não, longe disso. É um jogador que trabalha muito bem a proteção e a qualidade do passe nesse primeiro setor do campo. Qual é o problema de colocar esse jogador? Ele vai impactar um pouco aí no funcionamento do quarteto? Vai. Ele não é um Caio Alexandre, tá? Ele não é um Caio Alexandre com as mesmas características do Caio Alexandre, mas ele consegue praticar ações tão importantes. E a questão aí, no caso, aí vai mudar muito, né? Aí muda muito, aí na cabeça do Ceni não dá. Não dá, não tem condição. Porque não é o Caio Alexandre que tem que sair da equipe. Não é. Tá? Então, para entrar no Acevedo, não é o Caio Alexandre, tem que ser o Jean Lucas, por exemplo. Pode ser também o Cauli, né? Então, acho que tem uma questão aí que esse quarteto precisa fazer uma mudança. Acho que lá na frente também tem uma questão importante sobre esses 2 jogadores ali, esses 2 atacantes, né? Enfim, acho que precisa de ponta de verdade, ponta sendo ponta, sabe? Precisa de ponta sendo ponta, centroavante sendo centroavante, e assim por diante. Né? E as coisas não estão funcionando. Então eu acho que o Ceni, ele é muito bem pago, muito bem pago, tem que ser cobrado à altura do que recebe, tá falhando. Ele é muito decepcionante o trabalho do Ceni neste momento. Então, claro, alguns jogadores não estão entregando, mas o técnico também ajuda os jogadores a não entregar, porque quando eles perdem rendimento, eles continuam sendo titulares absolutos dessa equipe do Bahia. E aí a temporada vai terminando e os torcedores vão ficando cada vez mais frustrados, tá? O torcedor do Esquadrão não merece isso, gente. Era pra ter uma temporada sensacional, fantástica, depois daquele susto da temporada anterior. Era pra estar brigando lá na parte de cima pelo título do Campeonato Brasileiro. Um time que tem esses nomes aí, não pode entregar esse tipo de futebol, esse tipo de jogo. Há, portanto, uma crise no jogo do Bahia, que é sério, que é severa, que é profunda. Na minha opinião, o treinador responde muito por isso. Mas não somente ele, a gestão do Bahia também responde por isso, porque ela não exerce a cobrança necessária sobre o trabalho do técnico. Não há variação sobre o trabalho do técnico. Então a própria gestão do clube, né, tem uma percepção do técnico como um deus, né, capaz de fazer todo tipo de coisa que jamais vai ser questionado. Aí não dá, né, gente? Porque Ceni sendo Deus não dá, não tem cabimento, né? Se a gente pensar um Guardiola tal, né, você pode até ter essa ilusão de que ele pode sim responder por tudo, um Klopp, mas Rogério Ceni não, né, gente? Não dá, né? Rogério Ceni ainda é um técnico que precisa se afirmar como técnico de futebol, que teve momentos importantes na carreira e momentos ruins, né? Muito mais momentos ruins, na minha opinião, do que o contrário. Tá? Então não dá para ser um técnico completamente inquestionável. E o fato dele ser inquestionado pela gestão do Bahia também coloca, sim, problemas aí para toda a equipe, porque o técnico se sente muito à vontade, comete todos os erros, pratica toda a sua teimosia, não muda absolutamente nada porque tem medo de mudar, porque talvez não consiga ter ideias para sustentar as mudanças. Você mudar muito o esquema tático significa gerar novas ideias, pensar sobre essas ideias, e depois que você chegar a essas novas ideias, tem mais um problema. Como é que você as traduz? Como é que você traduz essas ideias para os seus jogadores?
O Ceni sabe fazer isso mesmo. De verdade, gente. É a questão que eu deixo pra vocês aí, tá? Eu não tô falando aqui com isso que o Ceni tem que cair. O que eu tô falando é que tem de haver uma profunda avaliação consequente, séria e sem medo dos resultados sobre o trabalho da Comissão Técnica do Bahia. Não, evidentemente, para retirá-lo do cargo agora, mas para o começo da temporada de 2025, tá? Tem que ter uma avaliação séria, que vá concluir se de fato ele é um grande treinador e que merece sim continuar à frente do banco de reservas do esquadrão, porque o trabalho dele até agora é pífio e a performance do Bahia no Brasileirão é vexatória, na minha opinião. É vexatória, é uma vergonha e é uma violência contra as emoções dos torcedores e das torcedoras do esquadrão. É isso, gente. É isso. Tá aí, Jorge Novales, que aula, que comentário preciso de um cara que não é daqui e que, infelizmente ou infelizmente, as pessoas acham que, pô, só a gente daqui da Bahia que critica, que cobra e tudo mais. Mas tá aí, um cara de São Paulo, um cara que tá observando as mesmas coisas que a gente. Eu deixo pra vocês também comentarem a opinião de vocês. Esse foi o Correct, o conteúdo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, inscrevam-se aqui no canal SBTV, deixem o like e participem conosco da comunidade. Abraço Fajosa, se inscreva no canal dele, o link tá na descrição desse conteúdo. Um abraço a todos e tá aí, bora acordar, rapaziada, bora acordar.